Jesus vai para o ar. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nós queremos louvá-lo pela sua palavra. Estamos passando a exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, que é palavra de Deus, aprovada pelo então Papa Bento XVI, 1910. Vimos a primeira parte, a palavra de Deus. Hoje a nossa reflexão sobre a palavra de Deus na igreja. E começo lembrando uma passagem do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: a todos aqueles que o receberam, trata-se de Jesus, que a palavra de Deus, que o receberam, a todos aqueles que o receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quando é que nós somos verdadeiramente filhos de Deus? Quando acolhemos Jesus, quando procuramos viver segundo o que Ele ensinou, quando procuramos segui-lo. Aí sim, somos filhos de Deus, muito amados pelo Senhor. Então a gente poderia perguntar o que é a igreja, já que queremos ver a palavra de Deus na igreja. A igreja é a família, é a comunidade daqueles que escutam a palavra de Deus e põem depois em prática aquilo que anuncia. Então é uma comunidade que celebra os sacramentos, que sempre nos sacramentos tem a primeira parte da palavra, para nos introduzir no mistério e depois a ação sacramental. A igreja vive do Evangelho. A igreja vive do Evangelho. Dali que ela tira orientações para a sua vida. Sim, toda a palavra de Deus, ela vai indo, chega no Evangelho, é o ponto mais alto. E o que segue depois é uma explicação do Evangelho. Os Atos dos Apóstolos, as cartas, o Apocalipse. Então, o ponto central da palavra de Deus são os evangelhos, os 4 evangelhos, que na verdade é um só evangelho, uma só boa nova de Jesus Cristo. Atualmente, a liturgia eucarística, só para falar da Eucaristia, tem 2 partes bem concretas. Sempre teve, mas agora com mais destaque ainda. A primeira parte, a proclamação da palavra, a segunda, sacramental. Mas atualmente, essa palavra de Deus é muito dinâmica. Quem viveu antes do Concílio Vaticano II, antes da reforma litúrgica, se lembra. As mesmas leituras, primeira leitura, o mesmo evangelho, eram feitos cada domingo. Agora, toda a liturgia da palavra é dividida em 3 anos. Ano A, ano B, ano C. No ano A se privilegia Mateus. No ano B se privilegia Marcos. No ano C se privilegia Lucas. E João ocupa um pouco, uma parte de cada um dos 3 anos litúrgicos. Assim, ao longo de 3 anos, nós quase que damos um grande passeio pela história da salvação. A experiência dos discípulos de Emaús nos mostra muito bem a ligação entre palavra e sacramento. Quando os 2 discípulos acompanharam Jesus sem saber que era Jesus na tarde da ressurreição, estavam indo por Emaús, voltando para a sua cidade, tristes, decepcionados porque Jesus havia morrido, Jesus lhes falava. E o falar, depois é que eles fizeram uma leitura, é mesmo, o nosso coração se abrasava, se esquentava quando ele nos explicava as Escrituras. Mas não bastou. O que abriu os olhos deles foi o partir do pão, a Eucaristia. Então, a palavra e os sacramentos estão muito ligados entre si e é dessa forma que Deus se revela a nós. São Jerônimo tem uma frase que vale a pena ler. Quando vamos receber o mistério eucarístico, se cair uma migalha, sentimos-nos perdidos. E quando estamos a escutar a palavra de Deus, se nos distrairmos com outra coisa, não incorremos em grave perigo?
Veja que observação sábia e séria de São Jerônimo, lá do século V. Assim como cuidamos da Eucaristia para não se perder migalhas, devemos também cuidar para que não se perca nada da palavra de Deus. Mas vamos continuar a reflexão no próximo bloco. Anunciamos Jesus, vai para o